Fala, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola para falar um pouquinho de futebol alagoano. Alagoas em Foco no ar, todas as quintas-feiras você acompanha aqui no canal Espaço da Bola conteúdo exclusivo para falar dos times de Alagoas. Além do Alagoas em Foco na quinta-feira, nós temos na segunda e na sexta o Nordeste em Foco e na quarta e nos finais de semana temos um programa especial para falar de algum assunto mais prioritariamente, né, com mais exclusividade, mais criteriosamente. Então acompanhe o canal Espaço da Bola para você ficar ligado em todo o conteúdo que a gente publica aqui. Se inscreve aqui no nosso canal, acompanhe também as nossas redes sociais no @Espaço da Bola, em que a gente está sempre divulgando o nosso conteúdo aqui. Tá? Você ajuda demais o crescimento do nosso conteúdo. Gente, vamos falar no vídeo de hoje sobre o início da temporada de CSA e de CRB, né, que começaram essa semana os treinamentos, e também vamos falar da Copa Alagoas. Temos algumas informações também aí pra gente falar. Primeiramente, vamos falar de CSA e CRB, que começaram nessa semana seus treinamentos de pré-temporada. Não estão ainda com os times completos, mas o time do CSA ainda não divulgou nenhuma contratação. O time do CRB divulgou algumas, inclusive já treinaram com a equipe, né? E vamos começar falando primeiro do CRB, que foi a primeira equipe a voltar aos treinamentos. Voltou a treinar na terça-feira dessa semana. Então, nessa quinta-feira, já é o terceiro treinamento de pré-temporada da equipe do CRB. Além de ter tido algumas renovações, né, como o Luíde, o Gum, Diego Torres, o Claudinei, tiveram alguns jogadores da base que foram incluídos também nesses treinamentos. Teve, se não me engano, também a renovação do Páscoa, né, zagueiro, né, mas eu não tenho muitas informações também assim do CRB, tá? Então me perdoem aí. Só que o CRB teve também a chegada de 3 recém-contratados. Matheus Stock e Diego Ivo, 2 zagueiros, e o volante Jimenez, né, além de integrar alguns jogadores da base. Então essas são as notícias oficiais do CRB. Eu não vou tratar também de informações de bastidor, de especulações, porque a política da gente do canal é trazer informações oficiais, né, o que é anunciado pelos clubes. Que aí é algo mais oficial, né, algo mais correto. Vai que a gente fala de alguma especulação, algo que está 99% certo e acaba dando errado, né? Então perde-se credibilidade nesse sentido. Então faça só os anúncios de notícias oficiais dos clubes. E falando então de notícias oficiais, o CSA não divulgou nenhuma contratação, apenas algumas renovações. No caso, o CSA voltou aos treinamentos ontem e teve jogadores que já tinham contrato. O Giovani, o Filemon, o Lucas Dias, tinha também o Gabriel, né, jogadores que já tinham contrato com o CSA. Então, o CSA voltou aos treinamentos, colocou alguns jogadores da base, não tem nem sequer um time para fazer coletivo, né? Voltou fazendo só treino físico e alguns treinos técnicos, eu creio, né? Não anunciou nenhuma contratação, mas o que a gente ficou sabendo é que o Luciano Castan já não renova com o time, o Kleberson também não renova com o time. A gente teve alguns indícios de outras renovações. O Pimpão, que já tinha contrato com o CSA, estendeu esse contrato até o final da temporada. O Vitor Silva, que tinha contrato com o time do CSA, rescindiu seu contrato e foi oficialmente, né, como um contrato pleno com a equipe do Atlético Goianiense. A informação inicial é que ele iria ser emprestado, mas ele foi em definitivo, né? E tem algumas ainda informações aí circulando de que o CSA está atrás de alguns jogadores, mas eu não vou trazer essas especulações, apenas quando tiver a notícia oficial. Mas o que é oficial é que a gente sabe que Rafinha e Leandro Souza oficialmente se despediram do CSA. Já houve publicações deles se despedindo do time, agradecendo pelo espaço, pelo tempo que passaram aqui, né? E já não ficam mais no time do CSA. Algumas outras renovações a gente fica escutando, né? O Marquinhos foi renovado, o Natson renovou também. A gente fica só escutando essas notícias aí de bastidores. Só que não vou tratar isso também como oficial, certo? Só quando a gente vê os caras treinando, quando a gente vê notícia oficial da equipe do CSA. Mas pelo menos os times voltaram essa semana aos treinamentos e eu acho que a partir de agora, com os treinamentos em andamento, a gente vai poder ver muito mais informações, muito mais notícias
das equipes trabalhando essa questão de renovações e contratações. Mas o CRB já foi ao mercado, o CSA está em negociações com alguns outros times, alguns jogadores, só que de informação oficial do CSA nada e do CRB, as que eu trouxe aqui, tá? Vamos falar então da Copa Alagoas agora, que está se encaminhando para a sua final. Como terminou a fase de grupos? No grupo A, o Asa terminou com 5 pontos, o Aliança com 4 pontos, os dois classificados, CSE 3 e Murici 2. CSE sem nenhuma vitória. Esses jogos do Campeonato Alagoano, eles são muito fracos tecnicamente. A gente olha, tem muito empate, tem poucas vitórias, tem poucos jogos que tem bastante gols, né? O Asa em 3 jogos fez apenas 4 gols. Isso porque teve um 3-3 com o CSE, né? Então, assim, o Asa ganhou um jogo de 1-0, empatou em 0-0 e empatou em 3-3. Esses jogos são tecnicamente muito fracos. O único time que eu acho que está destoando nessa fase inicial é o Coruripe, que tem 9 pontos, né, no grupo B. Que se classificou com 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 6 gols marcados, 1 apenas sofrido. O Jaciobá foi o segundo colocado com 4 pontos, o Céu terminou com 3 e o CSA com 1 ponto conquistado apenas, sem nenhum gol marcado. A equipe sub-20 aí, né, do time do CSA. Mesmo assim, foi um campeonato que demonstrou muitas falhas da equipe do CSA, né? Eu não falo muita coisa porque é o time sub-20, mas mesmo assim, é uma equipe que é bem fragilizada, só que apresentou alguns jogadores que podem ser aproveitados aí na equipe principal. Inclusive, alguns já subiram para a equipe principal para seguirem treinando e integrarem a equipe principal do time do CSA. Vamos falar agora, então, das semifinais que já aconteceram também, né? Aconteceram ontem as semifinais. O Asa empatou com o Jaciobá por 1-1 e venceu nos pênaltis por 4-2. O Asa então está na final e vai decidir o título contra a equipe do Coruripe, que venceu tranquilamente, né, a equipe do Aliança por 4-1. Já tinha 100% de aproveitamento o Coruripe na primeira fase e venceu por 4-1 agora a equipe do Aliança. Então o Coruripe vai enfrentar o Asa na final aí, buscando um dos dois garantir vaga para a Série D de 2022. Né? O Asa já joga a Série D dessa temporada, 2021, junto com a equipe do Murici, mas o Coruripe precisa garantir também a sua vaga aí para o ano que vem. Então, o vencedor aí garante, né, essa vaga e disputa com o terceiro colocado no Campeonato Alagoano uma vaga na Copa do Brasil, certo? Então, gente, fica aqui as informações de Alagoas, né? Dia 20 já é o início do Campeonato Alagoano, certo? Só conferir a data de hoje, que eu sempre esqueço, eu me perco sempre em datas. Hoje é dia 11, quinta-feira, dia 11. Então, nesse final de semana, o outro, a gente já vai ter o Campeonato Alagoano. Nesse final de semana tem a final da Copa Alagoas, né? A gente pode falar sobre isso em algum outro vídeo, mas na quinta-feira a gente vem aqui para repercutir de novo, né, essa final da Copa Alagoas e fazer uma prévia aí do Campeonato Alagoano. Não vamos falar muito para não se estender muito esse vídeo aqui. Na quinta-feira a gente fala da primeira rodada do Campeonato Alagoano, como estão se preparando os times e faz uma projeção aí para esse campeonato de Alagoas, tá? Grande abraço aqui a todos, certo? Amanhã tem mais vídeo também, amanhã tem Nordeste em Foco, então a gente volta aqui para falar dos times do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro. Teve muita movimentação essa semana, viu? Foi uma quarta-feira interessante para os times do Nordeste aqui no Campeonato Brasileiro. Grande abraço, galera, valeu e até amanhã. Até mais.